Bem, meus irmãos, então, muito boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de nós. Nós vamos continuar, então, nossos estudos aqui na carta de Paulo aos Gálatas. E vamos iniciar lendo, então, o texto bíblico. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, que é o que nós vamos tratar hoje, o texto que nós vamos tratar com mais detalhes. Gálatas 1, de 1 a 9. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Muito bem, meus irmãos, então, vou pedir para o irmão colocar lá os slides. E antes de iniciarmos, eu queria que colocasse no slide número 5, apenas porque na semana passada eu fiquei devendo um mapa aqui. O arquivo era muito grande e não foi possível carregar, então hoje vamos colocá-lo aí. Aí tem um mapa que os irmãos conseguem ter uma noção da região, da área coberta por Paulo nas suas duas primeiras viagens missionárias. Você vê a Judéia, a região ali de Jerusalém, de onde tudo começa, o início da mensagem, a pregação. Paulo vai a Damasco e finalmente ele vai lá na região norte ou noroeste da Síria, onde fica Antioquia. Essa cidade de Antioquia foi a base de todo o início da missão fora de Israel. E basicamente, dois homens estiveram à frente dessa missão, Barnabé e Paulo. No começo era assim que falava, Barnabé e Paulo. Depois, sendo Paulo e Barnabé. Por quê? Por causa da amplitude do ministério de Paulo em todo esse trabalho feito. E aí você percebe que a Galácia está logo ali, saindo de Antioquia, indo em direção, primeiramente ao norte, depois para o oeste, para o ocidente. Tem toda essa área ali chamada de Galácia, ou Galátia. E nós dissemos, então, na semana passada, que alguns pensavam que essa carta fosse escrita para os habitantes do norte, lá perto da Bitínia, lá do Pontus, que também recebem uma das cartas de Pedro, endereçada às pessoas daquela região, do Ponto da Bitínia. Mas, provavelmente, foi a carta aos Gálatas enviada para a Galácia do Sul. Essas cidades que aparecem, não se dá para ver no mapa, se vocês conseguem ver, Derbe, Listra e Icônium. Aquelas 3 cidades que foram as primeiras que Paulo teve seus frutos, os primeiros frutos da missão, desde que ele saiu de Antioquia, e então chegou nessas cidades, mas também foi onde ele pagou um preço altíssimo, que foi nessas cidades que ele sofreu o seu primeiro, acho que nesse caso, único apedrejamento. Ele relata lá, na segunda carta aos Coríntios, que ele passou, por exemplo, por 5 vezes, recebeu uma quarentena de açoites -1, que ele foi 3 vezes fustigado com varas,
mas uma vez ele foi apedrejado, e essa vez foi justamente aí na região da Galácia, para quem ele escreveu essa carta. Agora eu peço, coloque o slide 14, por favor, só para relembrar o finzinho da nossa aula aí na semana passada, estabelecendo o propósito principal da carta. Então eu disse que lá na região da Galácia, chegou lá um grupo de cristãos, ainda fortemente apegados aos costumes judaicos, e esse grupo entendeu que ao menos 3 coisas deviam continuar sendo observadas pelos gentios. E essas 3 coisas estavam ligadas à lei, mas não eram a lei como um todo. Então, esses cristãos judaizantes, esses pregadores itinerantes, eles estavam mais ou menos assim tentando corrigir a pregação de Paulo, corrigir o que Paulo tinha pregado. Porque eles entendiam que a mensagem do somente pela graça, somente a fé, era uma mensagem muito perigosa, porque ela basicamente liberava as pessoas para não terem compromisso com Deus. É isso que passava pela mente deles. Espera aí, como assim? Então é só pela graça? Então é só pela fé? Paulo mesmo se queixa em algumas das suas cartas que eles o chamavam, que eles diziam que o slogan de Paulo era: quanto mais pecado, melhor. Mais ou menos essa. Porque eles diziam: olha, sabe o que Paulo ensina? Que onde superabundou o pecado, superabundou a graça, não é? Então o que Paulo ensina é que quanto mais você peca, melhor é, porque mais a graça de Deus pode se manifestar na sua vida. E aí Paulo diz: eu ensino isso? Onde é que vocês tiraram uma bobagem desse tamanho? Claro que eu não ensino nada disso. Mas justamente por causa da ênfase do apóstolo Paulo na mensagem da salvação pela graça, mediante a fé, é que esses homens começaram a fazer essas acusações contra ele e tentavam convencer esses novos convertidos, recém-convertidos pela pregação de Paulo, de que eles tinham que guardar algumas coisas ainda da lei. Não toda a lei, mas algumas coisas pelo menos tinham que ser guardadas. E então eles elegiam 3 coisas fundamentais que eram, naquele tempo, a marca da identidade de um judeu num ambiente estrangeiro. Pelo que os judeus eram conhecidos no mundo greco-romano? Por 3 coisas. 3 coisas fundamentais eram marcas de identidade deles perante os estrangeiros. Eles eram reconhecidos como o povo que se circuncidava. Então, a circuncisão era a marca principal da identidade judaica naquele tempo. Eram conhecidos como o povo que guardava o sábado e também algumas outras datas, como, por exemplo, a celebração da lua nova. A lua nova para o judeu é o primeiro dia do mês. O judeu, ele não segue ainda o calendário solar, mas o calendário lunar. E então, o primeiro dia do mês é sempre a lua nova. Quando a lua está nova, é o primeiro dia do mês, e esse era um dia de celebração para os judeus. Além disso, eles seguiam as 4 festas anuais. Algumas delas são bem conhecidas nossas, né? A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, o Pentecostes, eram festas que os judeus guardavam. Eles eram reconhecidos por isso, mas principalmente pela guarda do sábado. Ou seja, das 6 da tarde da sexta-feira, assim que o sol se põe, até o sol se pôr novamente no sábado à noite, o judeu não recebia dinheiro para nada, não podia ter nenhum tipo de trabalho nesse sentido, exceto algumas obras de misericórdia, né, que se entendia que se podia fazer. E o terceiro ingrediente aí desse bolo, né, que os tornava conhecidos no mundo greco-romano, era a proibição de comer certos tipos de alimentos. Entre eles, né, o mais proibido de todos, a carne de porco. Carne de porco, mas também tinham infindáveis outros animais, comidas
proibidas para os judeus. E eles eram reconhecidos no ambiente gentílico, no ambiente estrangeiro, porque guardava essas três coisas. Então, isso começou a ser exigido desses gentios que estavam se convertendo, esses estrangeiros lá de Listra, de Icônio, de Derbe. Eles não tinham nada de judeus, eles eram totalmente gentios, totalmente gregos, né, de influência grega. Obviamente que eles eram gálatas, né, mas falavam grego e seguiam os costumes gregos. E esses, então, moradores da região da Galácia começaram a sofrer o assédio, vou usar uma palavra da moda, né? O assédio desses pregadores itinerantes cristãos de ascendência judaica que diziam: ok, vocês estão salvos pela fé, ok, muito bem, vocês entenderam a mensagem que Cristo morreu pelos pecados, ótimo, muito bem, isso tudo é verdade, mas além disso, vocês também precisam se circuncidar e guardar o sábado e as outras datas do nosso calendário judaico. E não pode comer uma série de alimentos aí que vocês sabem que Deus proibiu. Então Paulo ouviu isso, né, e começou a se revoltar contra essa ideia. Porque Paulo até aceitava que os judeus seguissem essas coisas. Ele, em momento algum, ele proíbe os judeus de fazerem isso. Se ele dissesse, são tradições judaicas, tem a ver com o povo judeu, querem seguir, pode seguir, não tem problema nenhum. Mas o problema de Paulo era impor isso a um não-judeu, impor isso a um estrangeiro, especialmente a circuncisão. E aí ele começa a dizer, não, a circuncisão não só não deve, como não pode. Não só é uma questão de que ela não pode ser feita. Porque se ela for feita por gentios, isso é um retrocesso, isso é um retorno à lei, e então não adianta fazer só isso. Então você tem que guardar toda a lei. O argumento de Paulo é esse, não adianta escolher três coisas. Se você entende que a salvação é pela lei, então três só é muito pouco, são mais de 600 leis que devem ser cumpridas à risca. E então, há um debate muito grande em torno desse assunto, um debate terrível, né? Inclusive o texto de Atos 15 diz que houve contenda, desentendimento mesmo, ao ponto de que foi necessário convocar um concílio. Um concílio quer dizer, todos os líderes da igreja se reuniram no lugar para discutir o assunto. Se reuniram todos os apóstolos vivos, se reuniram todos os anciãos, os presbíteros da época, e debateram o assunto, discutiram o assunto. Cada um pôde dizer o que acreditava. Então, esses cristãos judaizantes que estavam refazendo, né, reemendando a pregação de Paulo, também estiveram nesse concílio e defenderam o ponto de vista deles, de que precisava guardar a circuncisão e essas outras obras da lei. Mas ao final, a maioria absoluta aí dos apóstolos e dos presbíteros entendeu que Paulo estava certo. E disseram, é isso mesmo, não vamos impor aos gentios a obrigação de seguir a circuncisão. Nem calendário nenhum. Eles apenas recomendam 4 coisas que são para um testemunho perante os judeus. Entre essas coisas, não comer carnes sacrificadas aos ídolos. Mas veja que eles não mencionam as carnes como carne de porco ou as carnes proibidas. Apenas dizem, não pode comer esta por causa de um outro contexto, de uma outra situação, que é a situação de idolatria. Então, o que eles estão combatendo, na verdade, não eles não estão defendendo uma seletividade de alimentos. Não é o alimento o problema, é a ocasião. O alimento não é o problema, a ocasião é. O que eles estão dizendo é isso. Você poderia tranquilamente comer aquela carne, eles estão dizendo.
Mas dada a ocasião, ou seja, você está num ambiente idolátrico, então você deve se abster disso. Você se abstém por causa da ocasião, não por causa da carne em si mesmo. Bom, foi essa a proibição que o Concílio de Jerusalém deu. Muito bem, então a decisão foi distribuída. E o primeiro lugar que eles vão levar a decisão é Antioquia. Em primeiro lugar, chega lá a decisão tomada pelo Concílio de Jerusalém, dizendo, acabou, assunto encerrado, negócio resolvido, não tem mais esse negócio de circuncisão na igreja, esquecem isso, vamos em frente. Resolveu o problema? Não. Porque uma coisa é um concílio tomar uma decisão, outra coisa é o povo cumprir, cumprir a decisão, né? Isso nós temos experiência de sobra também nas igrejas por aí. Todas as igrejas federadas, né, que seguem federações, têm esse problema. Muitas vezes, o concílio lá em cima toma uma decisão, mas até chegar isso lá na igreja, lá demora. E o fato é que os Gálatas parecem não ter recebido bem a decisão do concílio e continuam seguindo o ensino dos falsos mestres. E é por isso que Paulo então escreve esta carta, onde ele está, como você percebe, um tanto quanto chateado, ele está bastante triste e transparece isso pelo que está acontecendo lá. Então, o que nós vamos fazer agora? Analisar o texto, esse texto, palavra por palavra, verso por verso, né? E usar bastante aqui também as línguas originais, mas a tradução sempre estará presente. Então vamos lá, Gálatas 1, de 1 a 5, primeiro a gente vai falar da tradução e dos principais conceitos da saudação. O que eu quero fazer aqui, o exercício aqui é de fazer uma nova tradução do texto. E você vai perceber que ela não vai diferir muito, por exemplo, da Almeida atualizada, ou mesmo da Almeida corrigida. Mas esse exercício por si só é bom para nós. Porque nós vamos entendendo palavra por palavra o que significa, quais as outras possibilidades. Então, nesse começo talvez assuste um pouquinho pela grafia da língua grega, mas eu peço a sua tolerância, né? Para você não ficar assustado nem preocupado com a grafia da língua grega. E olha que eu não estou nem usando o hebraico. Se fosse o hebraico, então, aí ia esvaziar aqui, todo mundo ia embora. Bom, vamos lá. Aqui nós temos, então, o texto de Gálatas 1, de 1 a 5. A parte aqui de cima está em grego e a parte embaixo já é a tradução que eu fiz. Então, ele diz aí, Paulos, apóstolos. E ele assume, portanto, aquilo que os judaizantes estão negando. Estão dizendo, ele não é um apóstolo. Ele não estava com os 12. Ele não viveu aqueles 3 anos e meio com Jesus, lá de Nazaré, da Galileia, para Jerusalém. Ele não é testemunha ocular. E um ponto aqui, que no início do livro de Atos fica muito claro, é que para ser um apóstolo tem que ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Tem que ter visto Cristo em carne. Sem isso não pode ser apóstolo. É por isso que esse pessoal de hoje em dia, né, que se dizem apóstolos, tem acho que uns 1.500 apóstolos atualmente, ou mais. Eu sempre brinco que esse pessoal é muito velho. Gente velha, eles têm no mínimo quase 2.000 anos, porque eles viram Jesus ressuscitado. Estavam lá na Galileia, naquele dia, estavam lá e viram Cristo. Porque esse é o requisito. Não pode ser apóstolo se não tiver visto Jesus lá ressuscitado. E um argumento contra Paulo era, ele não viu, porque ele se converteu depois. Portanto, ele não viu. No entanto, o livro de Atos nos diz que sim, ele viu. E quando é que foi que ele viu Cristo ressuscitado? No caminho para Damasco. Quando ele foi barrado por Jesus no meio da estrada, Jesus apareceu para ele e disse, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas eu chamei você para
sofrer por mim. Até agora você fez gente sofrer por minha causa. A partir de agora você vai sofrer por minha causa. Você vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, o apóstolo Paulo, ele foi basicamente comissionado para sofrer. O chamado dele é um chamado para o sofrimento. Jesus disse isso na primeira vez: você vai ver o quanto é necessário sofrer por mim. E por isso que quando, lá nos Coríntios, quando ele escreve as 2 cartas aos Coríntios, e está todo mundo falando assim sobre quais são as marcas do apostolado, quais são os sinais, as evidências do apostolado, ele diz: já realizei um monte de milagre por aí, mas sinceramente isso não significa muita coisa não. Quer saber? Já dei uma subidinha até o 3º céu. E já vi umas coisinhas e tais por aí, que não dá nem para registrar, nem para falar. Mas, sabe, isso também não tem muita importância não. Se tenho de gloriar-me em alguma coisa, vou me gloriar na minha fraqueza, no meu sofrimento. Quando sou fraco, então é que sou forte. Então, ele coloca justamente aquilo para o qual Jesus o chamou, importa sofrer pelo meu nome, como a grande evidência do seu apostolado. Ele diz: eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 5 vezes. Eu fui 3 vezes fustigado com varas. Eu fui apedrejado 1 vez. Eu estive em naufrágios, eu passei fome, eu passei sede, jejum, sem roupa, fugindo de ladrão. Isso a gente também faz bastante por aqui. Paulo usa todas essas coisas para dizer: aí estão as minhas credenciais. Vocês querem ver as minhas credenciais apostólicas? A primeira é: eu vi o Senhor. Ele apareceu depois de todos, né? Para mim, eu sou mais ou menos assim. Ele diz: eu sou um nascido tardio, um nascido fora do tempo. Nem devia ser chamado apóstolo. Ele diz isso: eu nem devia ser chamado apóstolo. Mas ele apareceu para mim e me chamou. Então, quem sou eu para negar isso? Sou o que sou. Pela sua graça, sou o que sou. Paulos, apóstolos. Mas aí vem a expressão, que no grego é muito enfática, tem esse não primeiro aqui, esse uk no grego, né? Uk apo antropon. Não por causa de homens. Não por causa de homens, plural. Não por causa de um grupo que se reuniu, seja os apóstolos, seja quem for, e disse: tá aí, você vai ser um dos nossos aqui, você vai ser o próximo apóstolo. Alguns acham que talvez com isso ele estivesse questionando a eleição de Matias. Se vocês se lembrarem, Matias foi eleito no capítulo 1 de Atos, né, para preencher a vaga de Judas. Mas, sinceramente, isso é uma ilação. Não tem qualquer evidência de que Paulo estivesse desconsiderando a eleição de Matias. Matias foi colocado entre os 12, é um dos 12. Foi uma das testemunhas de Jesus desde o começo. Então, foi escolhido entre o grupo que realmente tinha as credenciais. Quando Paulo quer dizer não por causa de homens, é que ele está dizendo: eu não sou um apóstolo de segunda categoria. Não foram eles os apóstolos que me comissionaram para que eu fosse. Não, eu fui comissionado antes disso. Então, não por causa de homens. Aí ele repete: o de antropu, aí põe no singular, ele diz: nem através de um homem. Por que essa comparação? Não por causa de homens, nem através de um homem. Ele põe no singular, um homem. Quem seria esse um homem que talvez
muitos pudessem naqueles dias estar dizendo: é por causa dele que ele é apóstolo. Quem seria? Aquele que o foi buscar lá em Tarso, e que era notável entre os apóstolos, e que era um homem bom, né? Como diz a musiquinha, era o seu nome, Barnabé. Muitos podiam estar dizendo naqueles dias que Barnabé estava dando uma espécie de golpe de estado na igreja e roubando a igreja dos apóstolos, certo? Porque Barnabé não estava entre os 12, todo mundo sabe. Mas de repente ele tem uma atitude de ir lá, ele está em Antioquia, e ele vai lá e traz Paulo, e diz: Paulo, vem cá me ajudar, e vamos trabalhar juntos. E aí a igreja fez assim, bum, né? Cresceu extraordinariamente com o trabalho desses dois homens, Barnabé e Paulo. Provavelmente, depois, como eu disse, Paulo e Barnabé. Barnabé foi diminuindo e Paulo foi crescendo cada vez mais. E talvez por causa disso ele diga: não foi um homem que me chamou, não foi porque Barnabé, eu estava lá nos cafundó de Tarso, lá, né, jogado às traças, ninguém queria saber de mim, é verdade. E o livro de Atos descreve isso, ninguém queria saber de Paulo, porque tinham medo dele. Só falavam: olha, aquele que antes nos perseguia, agora prega o que ele perseguia. Então, eles se espantavam com isso, mas ninguém estava muito interessado em trazer aquele ex-perseguidor para perto. Deixa ele lá. Não está ajudando muito, mas também não atrapalha. Deixa ele lá. É o Barnabé que vai dizer: não, que deixa lá nada. Ele foi chamado, Deus o chamou, Jesus o encontrou, o chamou, ele vai aqui. E o Barnabé faz isso e traz. Mas Paulo aqui faz questão de fazer essa dissociação. Ele está dizendo: não, meu ministério não é por causa de um grupo de homens que decidiu que eu fosse apóstolo, nem por causa de um homem proeminente que investiu na minha vida e tal, mas, e aí usa essa preposição grega, esse alá, que é a preposição mais enfática na língua grega. Ele diz: pelo contrário, é o sentido de muito pelo contrário. Através de Jesus Cristo. Aí está o nome grego, né? O precioso nome, Jesus Cristo. É assim que Jesus é chamado, né? Originalmente, na língua grega, é assim que ele aparece sempre no Novo Testamento. Jesus Cristo, ou Jesus Christos. Aqui, como está chamado no genitivo, então termina com o som de U no final, porque está dizendo através de Jesus Cristo. Usando o nome composto, né? Jesus Cristo. Jesus é nome, Cristo é título. Cristo é o equivalente de Messias no hebraico, ou Messiah, ou Messias. Ungido. Aquele que foi ungido por Deus. Daqui para frente já perde o sentido de título e passa a ser nome, Jesus Cristo. Mas é importante lembrar que, antes de tudo, isso é um título, né? Jesus quer dizer Salvador e Cristo quer dizer ungido, ungido Salvador. Aquele que foi separado por Deus para realizar essa tarefa. Então, quem me comissionou, Paulo está dizendo, quem foi que me comissionou, quem me deu o apostolado? Duas pessoas, Jesus Cristo e Deus Pai. O Teu Patros, e Deus Pai. E aí eu coloco em negrito a próxima expressão aí, né, que é um verbo na língua grega, é um verbo particípio. É difícil traduzir esse tipo de verbo para o português, porque não é o modo como nós dizemos as coisas. Eu traduzi assim dizendo: olha, Deus o Pai, o que levantou ele dos mortos. O que levantou ele dos mortos. Mas, literalmente, ele está dizendo o seu levantador, o seu erguedor, atribuindo ao Pai toda essa tarefa de erguer Jesus dos mortos, de levantar Jesus dos mortos. 3 vezes no início desse capítulo, ele vai usar o verbo
verbos diferentes nesse mesmo tempo, nesse mesmo modo, nessa mesma voz. E aí, por isso que é importante o texto grego. Eu sei que às vezes é um pouco difícil para quem não está habituado, mas só quando você olha o texto grego você consegue ver isso. E isso tem uma importância teológica aqui, que eu vou tentar deixar claro no final dessa exposição. Mas, para começo, fica claro, ou seja, por quem que eu sou um apóstolo? Por Cristo Jesus, por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, o que o levantou dos mortos. E aí ele diz, quem é que está escrevendo? Quem mais está escrevendo? Ou seja, eu, Paulo, apóstolo, que estou escrevendo. O verso 2 diz, e os que estão comigo, todos os irmãos, os que estão comigo, todos os irmãos, assim é a tradução literal dessa expressão. E os que estão comigo, todos os irmãos, para as igrejas da Galácia. Em outras cartas, ele diz o nome deles. Paulo, Silvano, Timóteo, Paulo, Silas, Paulo, fulano. Né? Aqui, por quê? Aqueles todos. Porque essa aqui é uma das primeiras cartas que ele escreveu. E aqui, provavelmente, o grupo inteiro ainda estava junto. Lucas estava lá, Timóteo estava lá, Silas estava lá, Barnabé estava lá, todos os principais obreiros que estavam com Paulo, em volta de Paulo, estavam, todos os irmãos que estão comigo. Agora, se você ler as outras cartas, você vê que o grupo começa a diminuir. Começa a diminuir. 1, 2, 1, 3. Você chega no final de 2 Timóteo, o que Paulo diz? Fiquei sozinho. Fiquei sozinho. Inclusive está escrevendo, né, para Timóteo e diz, Timóteo, venha me visitar. Venha me visitar, porque eu estou preso e nessa minha última defesa aí perante a corte romana, ninguém veio para me ajudar. Eu fiquei sozinho. Mas eu não estou só, porque Deus está comigo, ele disse. Só que ele fala para Timóteo, vem me visitar, traz a capa, traz os pergaminhos e traga Marcos, que ele me é útil para o Evangelho. Paulo quer companhia no finalzinho da sua vida, né? Aqui não faltava isso. Ele tinha toda a companhia dos irmãos. Mas ao longo da vida, né? Ao longo da vida, vai se perdendo muitas vezes, né? Muitas coisas. E o próprio Marcos, é interessante que foi um motivo de briga entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé parecia enxergar mais o quanto Marcos era um jovem promissor do que Paulo. Paulo estava meio sem paciência com Marcos. Mas no final Paulo diz, Marcos, pode vir, você é útil para o Evangelho. É só um ponto interessante aqui para descrever que fidelidade a Deus não significa que nós estaremos rodeados de amigos até o fim. Não significa necessariamente. Muitos ficam pelo caminho. Alguns, porque vão para outros lugares, fazer coisas boas e importantes também, e por isso se afastam. Outros, dolorosamente se perdem. Nessa mesma carta, 2 Timóteo, Paulo fala, Demas, tendo amado o presente século, foi para Tessalônica. Ou seja, se perdeu. Mas era um dos cooperadores. Era um dos que estava junto com ele. Então eu fico imaginando aqui Paulo rodeado de toda essa equipe. E talvez eles pensassem, vamos ficar juntos para o resto da vida, nós vamos sacudir o mundo, nós temos uma super equipe aqui. Que saiu de Antioquia, né? Aparentemente Lucas, até onde se sabe, ingressou no grupo justamente em Listra. Diz a tradição que Lucas era oriundo de Listra, a cidade que Paulo foi apedrejado. Mas aqui ele já está presente, porque já são mais de 20 anos depois dos eventos, não de Paulo aqui, né, mas dos eventos de Cristo. O Timóteo também, mas o Lucas também dizem que é dessa região. Timóteo sim, porque Timóteo era mesmo de Listra. Né?
mas eles eram dali também, ou de Derbe, não sabe exatamente se é, mas daquelas 3 cidades, Icônio, Listra, Derbe. Timóteo é que era de Listra, tem razão. Observe então, ele diz, todos esses irmãos estão comigo, e nós estamos escrevendo para vocês, não é uma carta só minha, o que eu vou dizer aqui não é só o que eu penso, o que eu sinto, é um sentimento de todo o grupo de obreiros que fez esse trabalho lá, plantou essas igrejas lá, e agora vocês estão com todo esse problema. E aí vem a saudação, no verso 3, ele diz, caris, que é graça, caris rimin, graça a vocês, e paz, o termo é eirene, caris rimin kai eirene, graça a vocês e paz, de Deus Pai, é o teu patrós outra vez, e aí vem 4 títulos para o nome de Cristo, Senhor nosso Jesus Cristo, é o Kyriou, Senhor Rimon Iesu Cristo, o Senhor nosso Jesus Cristo. O que se deu, veja que está em negrito, esse é o verbo que está no mesmo tempo, no mesmo modo, na mesma voz do outro lá em cima. Quando fala que o Pai é o que o ressuscitou dentre os mortos. Agora ele descreve o que o Filho fez. O que se deu a si mesmo, até é redundante. Só se deu, ele fala, o que se deu a si mesmo pelos nossos pecados. E tem um enfático aí, nossos. Pelos pecados nossos. Foi isso que Cristo fez. Ele se deu a si mesmo pelos pecados nossos. Com o propósito de, que é esse hopos aí, antes do próximo verbo em negrito, o exeletai. Esse verbo é muito interessante. Ele é usado por Jesus quando Jesus fala sobre o pecado da sensualidade pelo olho, né? Quando ele diz assim, se é o teu olho que te faz pecar, ele diz o quê? Arranca-o, para que você possa entrar na vida eterna, né? Mesmo sem um olho, do que tendo os dois, ir para a perdição. Arranca-o. E esse é o verbo que Paulo usa aqui. Jesus se deu a si mesmo pelos nossos pecados para nos arrancar de um lugar. Mas não é exatamente um lugar, ele não está falando de terra, de um pedaço de terra. Ele usa a expressão era, para nos arrancar. Ectu aionos é século, era. É uma palavra muito conhecida na língua grega, tanto dos filósofos, do grego clássico, do grego comum, significa esta era. No Novo Testamento ela vai ser usada sempre como ruim, decaída, má. Por isso que às vezes se traduz como mundo, este mundo. Mas é esta era. Ele não está falando das árvores, dos rios. Ele não está falando da natureza. Essas coisas não são más. Elas são afetadas pela queda, afetadas pelo pecado. Por isso que elas gemem, suportam dores, né? Paulo fala em Romanos 8. Mas o termo grego aqui para mundo mesmo é o estado de coisas, é a mentalidade, é a sociedade, é o que o homem construiu, é a malignidade do tempo presente. E ele usa então aqui 3 palavras para explicar isso. Ele diz, ectu aionos tu,
enestotos poneru. Quer dizer isso o quê? A primeira palavra significa era, a segunda significa apresente, como diz, esta agora, essa era presente, e a terceira palavra significa de maligna. Não é má no sentido de calamidade. Eu diria assim, não é mal com L. Mas seria mal com U. Não dá para colocar, que fica ortograficamente, né, impossível em português. Mas o sentido é maligna. Para nos arrancar desta presente era maligna. Palavras fortíssimas para descrever a realidade deste mundo decaído. O que nós enfrentamos, o que nós vemos. Porque a ideia é o seguinte, nós estamos absorvidos por esta era presente maligna. Nós somos como uma raiz de uma planta que está enraizada nesta era presente maligna. Ela não vai sair daí sozinha. Você não se arranca sozinho desse lugar. Você está por demais, extremamente afundado nisso. Então foi necessário que Jesus Cristo realizasse a mais difícil das tarefas, que foi carregar uma cruz e morrer pelos nossos pecados, para nos arrancar, desarraigar, nos tirar pela raiz desta era presente maligna. Foi isso que Jesus fez. E isso aconteceu, ele diz, segundo a vontade de Deus. Quer dizer, isso foi o propósito, essa foi a vontade de Deus, o que Deus quis que ele fizesse. Lembra que Cristo várias vezes fala nos evangelhos, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No jardim, poucos instantes antes de ser aprisionado e morto, o que ele diz? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, na mesma oração, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Qual era a vontade de Deus? O Pai, que o seu Filho morresse para nos arrancar dessa era perversa, desta era má. Por isso Paulo conclui dizendo, a quem seja a glória. Na verdade, esse verso 5 não tem verbo, né? A língua grega ela permite escrever sentenças nominativas, a gente fala só substantivas, não tem um verbo aí, a gente tem que arrumar para traduzir, senão não faz muito sentido, né? O que ele fala é, literalmente, que a glória para as eras das eras, amém. Dá para entender o que ele está falando. Esse Pai que desejou que seu Filho morresse para nos arrancar dessa era presente maligna, a Ele seja a glória. A Ele seja a glória. E aí ele repete o termo. Para as eras. Veja, é a mesma expressão. Lá em cima é aionos. Aqui é aionas. A diferença apenas é singular e plural. Aionos é plural, é singular. A era presente má, uma só. Essa era presente má. A futura são as eras. Não uma só, é plural. As eras. Já seria muito. E ele fala das eras. Para as eras das eras. A ideia é pelos milênios dos milênios, dos milhares, mais ou menos essa a comparação. Até agora só existiu uma era. Desde Gênesis
até o tempo presente, desde a queda, só há uma era, se chama esta era presente má. Já durou alguns milênios. Mas ela é insignificante em termos de duração, de comparação com o que está por vir. O que está por vir não é apenas mais uma era, mas as eras das eras. A ideia mesmo é eternidade. Quando esta era má acabar, iniciarão-se as eras eternas, que não, evidentemente, serão más. Então, a maldade, a malignidade acaba aí, cessa aí. Resumindo aqui, então, os principais conceitos dessa saudação. Primeiro, Paulo assume seu apostolado, mesmo contestado. Ele diz, eu sou apóstolo, sim, senhor. Enfatiza que não foi comissionado por homens, nem por um homem em si mesmo, Barnabé provavelmente. Então, quem deu o apostolado a ele? Jesus Cristo, nome composto. Jesus Cristo. Quem mais? Deus Pai, o ressuscitador dele, de Jesus, dentre os mortos. Eu acrescento aqui, só para lembrar, uma pergunta que se faz é, cadê o Espírito Santo? Por que ele menciona só o Pai e o Filho e não menciona o Espírito Santo? Então, questão de ênfase apenas. Se você ler Atos 13, lá é o Espírito Santo quem diz, separai-me agora Paulo e Barnabé para a tarefa a que os tenho reservado. Então, não tem um problema de considerar que o Espírito também esteve aqui presente. Mas, talvez, haja uma outra explicação aqui, lógica para o assunto, é que normalmente, nas cartas paulinas, existe uma espécie de uma geografia da Trindade. Essa expressão não é minha, não foi eu que criei, foi um teólogo chamado Gordon Fee. Ele usa esse termo, geografia da Trindade. O que é geografia? É a ideia de o posicionamento da Trindade. Então, na geografia da Trindade, o Pai e o Filho estão sempre lá no céu. E o Espírito está sempre aqui na terra. Então, o Espírito não vem, ele está. Ele está presente. Então, a comissão é externa, é lá de cima, do Pai e do Filho. Mas o impulso, a ação, o vai, é pelo Espírito que já está aqui, neste mundo, impulsionando o povo de Deus a ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele identifica os outros remetentes, todos os irmãos que estão comigo, a equipe ainda estava completa, mais tarde você sabe que ela diminui. E o destinatário são aquelas igrejas da Galácia, aqueles irmãos lá de Derbe, de Icônio, de Listra e talvez também da Antioquia, da Pisídia. Agora vamos para mais alguns detalhes importantes. Veja, uma saudação curta aqui, bem curtinha. Ele está escrevendo uma das suas primeiras cartas. Acho que escreveu uma antes dessa, só uma. 1 Tessalonicenses. Por quê? Porque a saudação é mais curta ainda. A saudação do 1 Tessalonicenses é a mais curta de todas. Gálatas é a segunda mais curta. A ideia é o seguinte, ele foi aos poucos alongando a saudação. Cada vez que ele escrevia uma nova carta, ele dava uma esticada na saudação inicial. E essa aqui, ela é extremamente curta, então é uma das marcas da primitividade, ou seja, é uma das primeiras cartas. Um outro detalhe interessante, ele usa a expressão charis, esse kia é quase impronunciável para nós, né? Então a gente pode falar caris mesmo com o som, mas não é um charis. Tudo bem. Essa expressão é graça. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele está usando, ele modificou um termo muito. Se você for nos museus aí, do mundo todo, e pegar cartas da época, escritas por cônsules romanos para outros cônsules romanos, de imperadores para reis, se você pegar as cartas da época, elas todas começavam com kairen, que é essa outra palavrinha do lado, kairen. Sabe o que significa kairen? Significa saudações. Saudações. Uma palavra simples, algo como boa tarde. Como vai? Saudações.
Olá, algo mais ou menos assim. Mas é um termo um termo formal de qualquer carta. O que Paulo faz aqui? Veja que ele mantém, ela é bem parecida, mas ele cristianiza a saudação para caris, que quer dizer graça. Então, não meramente saudações, mas graça, é a primeira palavra para aqueles crentes que estão achando que é a lei. Ele começa dizendo graça e paz. Mas ele não diz graça e paz, ele diz graça para vocês e paz. O que ele está fazendo aqui é unir dois mundos numa única saudação. O mundo grego, que conhece Karen e, portanto, caris, e o mundo hebraico, que conhece Shalom, né? que quando se saúda, fala Shalom, Shalom Adonai. Ele não está escrevendo em hebraico, está escrevendo em grego, então ele usa o termo grego correspondente, eirene. Graça para vocês, quer dizer, isso é Novo Testamento, nós estamos no Novo Testamento, graça para vocês. Mas paz também, porque o Antigo Testamento não é contrário a nada disso. Não está fora disso, ele está incluído em tudo isso também. Então, a saudação dos dois mundos aqui, né? Do mundo grego e do mundo judeu. Graça a vós outros e paz. De quem? Do Senhor nosso Jesus Cristo. Ele descreve a obra de Cristo como aquele que se deu pelos nossos pecados. O grande propósito da morte de Jesus é nos arrancar da era, esta presente maligna, e esta é a vontade do Pai, portanto, a Ele seja a glória pelas próximas eras, pelas eras vindouras. E agora que ele vai entrar no assunto da carta. E vai entrar de uma maneira totalmente inusual, totalmente inusitada. Porque ele entra muito brusco, extremamente brusco aqui. O comum era que se fizesse um interlúdio. Depois dessa saudação toda, o normal era falar de alguma coisa mais trivial, de alguma coisa relacionada a eles, lembrar de alguma coisa boa deles. É assim que ele faz nas outras cartas. Nas outras cartas, mesmo aos coríntios, que ele está tanto quanto bravo com os coríntios também, mas ele fala, olha, eu lembro, eu dou graças a Deus por vocês, por tudo que Deus fez por vocês. Quando ele fala com os Tessalonicenses, antes ele faz uma longa ação de graças pela vida dos Tessalonicenses. Quando ele fala com os Efésios, ele escreve, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bens espirituais, assim como nos escolheu nele essa fundação do mundo. E vai lá, 10 versículos de ação de graças a Deus, para então entrar no assunto. Ele sempre faz isso. Depois da saudação, uma longa declaração de ação de graças, e então vai tratar dos assuntos aqui não. Aqui ele vai direto ao ponto. Ele diz, eu estou espantado. Começa assim, usando essa expressão grega, taumazo. Eu estou chocado. Eu estou atônito com quanto rapidamente vocês desertaram eu estou usando essa tradução, é ruim, mas é literal, né? Do chamador de vocês, daquele que chamou vocês na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, já colocou as coisas às claras, né? Sem floreios, sem amenizar um pouco a situação. Ele vai direto ao ponto, eu estou chocado, eu estou atônito. Pela pressa, não demorou nada, essa é a ideia dele. Eu mal saí daí, e vocês já
Abandonaram tudo. Eu mal fui embora da cidade de vocês e vocês já desertaram. Ele usa essa expressão muito forte, né? Metatiteste. Vocês abandonaram. Quase como a ideia de um militar que abandona a divisão. Vocês abandonaram. Mas o que vocês abandonaram? Aquele que chamou vocês. Vocês abandonaram o chamador de vocês. Como é que eu sei de quem que ele está falando? Ele não está falando dele. Vocês me abandonaram. Eu não sei isso não. Nem sequer ele diz, vocês abandonaram o evangelho, a mensagem. Não é exatamente isso. Vocês abandonaram aquele que chamou vocês. E aí esse verbo, o kalesantos aqui, está no mesmo tempo verbal desses outros dois aqui em cima, que são identificados com o pai e com o filho. O pai é aquele que é o levantador do filho, é o que o levantou dos mortos, e o filho é aquele que é o que se dá, o que se deu, o que se entregou pelos nossos pecados. Então, quando Paulo diz aqui, então, que eles abandonaram, desertaram daquele que os chamou, ele está dizendo de Deus o Pai e de Deus o Filho. Vocês simplesmente abandonaram o Pai e o Filho. Ao abandonar, ao desertar da mensagem que vocês receberam. Então, vamos lá, eu estou atônito com quão rapidamente vocês desertaram do chamador de vocês, na graça de Cristo, para outro evangelho. Aí está o termo heteron evangelion. Evangelion é o termo grego, que é quase transliterado em português, evangelho. Evangelho não é uma palavra portuguesa, é uma palavra grega, que foi aportuguesada, por assim dizer. Em português se manteve, se vai para o inglês é gospel, não tem nada a ver, né? Não é a mesma palavra grega, tem tudo a ver, significa evangelho na língua inglesa, mas não é a transliteração, para nós a gente ainda usa esse termo, evangelion, o evangelho. Mas aqui Paulo usa a expressão heteron, quer dizer, outro evangelho. E no primeiro momento ele assume isso, outro evangelho. Então ele já corrige no verso 7, que não é outro. Ele fala exatamente isso, que não é outro. 4 palavras, ho, uk, estin, alo, que não é outro. É ou não é, afinal de contas? Porque ele fala aí, vocês desertaram do chamador de vocês para outro evangelho, que não é outro. É outro ou não é outro? Daqui a pouco nós vamos entender isso. E aí ele usa uma expressão bem coloquial. O grego do Novo Testamento é o grego koiné, é o grego comum, era o grego das ruas, naqueles dias, não é o grego clássico. A expressão é difícil de traduzir, e não é, porque nós também temos essa expressão coloquial em português, que é o senão. Senão. Senão que alguns estão, e essa palavra é muito interessante, tarassontes, agitando. O mar faz isso. Perturbando vocês. Essa palavra é muito rica, né? Está dizendo, sabe o que eles estão fazendo? Vocês deviam estar vivendo em paz. Graça a vós outros e paz. É isso que se espera que vocês pudessem estar vivendo. Mas esse pessoal chegou ali para agitar vocês, para bagunçar vocês, para chacoalhar vocês. E isso é tão terrível, porque eles estão destruindo a paz do corpo de Cristo, com essas exigências, com essas imposições.
Então, ele diz: eu estou muito surpreso que vocês estão seguindo esses agitadores, podemos usar essa expressão aí, esses agitadores, esses perturbadores. Eles estão agitando vocês e desejando, aí outra palavra que está em negrito aí, que é o metastrepsai, alterar, mudar a natureza de uma coisa. Mas quando você muda, você perverte aquela coisa. Essa é a ideia. A gente tem uma palavra portuguesa usada muito hoje em dia, que faz muito sentido poder ser usada aqui numa tradução, né, que é adulterar. Então, as pessoas adulteram gasolina, né? É o sentido de alterar de alguma maneira aquilo. E geralmente se altera fazendo o quê? Acrescentando alguma coisa. Acrescentando alguma coisa que não devia estar lá. Quando você acrescenta aquilo que não devia estar lá, você compromete a natureza essencial daquela substância. Então, por isso que ele se corrigiu e falou, o qual não é outro, ou seja, eles mantêm ainda uma parte do Evangelho, eles mantêm uma parte do Evangelho, mas eles estão acrescentando o que não devia estar lá. E ao fazer isso, eles estão adulterando o Evangelho. Então, a gente costuma ser tolerante com certos aditivos. A gente costuma ser tolerante com certos aditivos, né? Muitos poderiam dizer, mas você está pregando o Evangelho verdadeiro só porque está acrescentando alguma coisinha. Não dá para tolerar, não, Paulo? Não está sendo muito radical com isso? Olha, eles pregam que a salvação é pela graça. Eles pregam que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Eles só querem que o pessoal guarde o sábado. Além disso, e eles querem que eles guardem, não comam umas comidinhas aí e se circuncidem. Não dá para aceitar, não é tolerável isso, é pedir demais pelo bem, né, como é que fala? Pelo bem da tolerância, pelo bem, não daria para Paulo ceder? E é interessante que Paulo até cede em várias coisas, mas nisso não. E aqui, então, ele pega pesado, pesadíssimo. Por que será que ele não cede nesses pontos? Eles querem alterar o Evangelho de Cristo, ele diz. Alterar, eles querem mudar, eles querem perverter o Evangelho de Cristo. E aí vem essa frase que arrepia muitos, né? Que é uma frase muito forte mesmo, fortíssima. Ele diz, porém, mesmo se nós, e ele se inclui aí, nós quem? Eu e os meus companheiros aqui que vocês conhecem todos. Mesmo se nós, ou um anjo do céu, evangelize, ele usa o verbo evangelizetai, o verbo que já tem a palavra evangelho junto com pregar. Então, pregar o evangelho. Eu traduzi meio que direto, evangelizar. Mesmo que nós, ou um anjo do céu, evangelize vocês, contrário ao que nós evangelizamos vocês, e aí vem essa expressão, anátema estou. Maldito seja. Maldito seja. Com todas as letras. Uma maldição total. Completa. Maldito seja. Pode ter certeza que os crentes na Galácia, a hora que eles leram isso aqui, eles afundaram no banco. Tipo assim, que linguagem. Estavam esperando talvez um pedido de desculpas, estavam esperando talvez Paulo, acho que ele está querendo fazer as pazes com a gente, então ele vai aliviar, passar a mão na nossa cabeça e dizer, meus filhinhos, não sigam mais isso, venham para cá. E Paulo fala, se alguém pregar um evangelho diferente,
acrescentar alguma coisa aí, ou tirar alguma coisa aí do Evangelho, seja maldito. Ouvi isso? É isso mesmo que Paulo falou? Maldito? Aí ele repete: como eu acabei de dizer. Essa expressão é muito interessante, porque quando ele fala aí, como eu acabei de dizer, né, pode parecer assim, como eu disse antes, como eu disse ano passado, mas não, ele está falando como eu acabei de falar, acabei de dizer agora, maldito seja, como eu acabei de dizer, e agora digo de novo. Se alguém evangelizar vocês contrário ao que vocês receberam, maldito seja. Pela segunda vez. Por isso que muitos, quando leem Paulo, dizem: meu Deus, esse homem é bravo demais. E geralmente ele não é, né? Mas por que está tão compenetrado aqui nessa expressão, e ele está tão irredutível nisso? Então vamos tentar resumir o que dá para entender aí. Vamos lá. Então, diferentemente das outras cartas, Paulo não começa com uma palavra de ação de graça para a vinda dos Gálatas, não faz uma longa oração glorificando a Deus, ele vai direto ao ponto, ele está ansioso por tratar logo do assunto. Transparece essa ansiedade em tratar logo do assunto, resolver logo essa questão que está terrível para ele, inclusive, e para os... Ele está preocupado com a alma deles, não está preocupado com qualquer coisa que eles possam dar a ele não precisa de nada deles. Ele não precisa de nada deles. Não pede nada para eles. Mas ele está preocupado com a situação deles, está ansioso por tratar logo do assunto. Eu estou atônito, ele começa já com essa primeira palavra, eu estou atônito. Ele está realmente surpreso e claramente contrariado com isso. A razão parece ser o fato de que a decisão em Jerusalém já foi tomada a favor de Paulo, mas os gálatas continuam reticentes, ou mesmo favoráveis aos falsos mestres. Não adiantou nada tudo que foi feito por vocês continuam seguindo os falsos mestres. Não se esqueçam que vocês não estão desertando de uma pregação, ele está dizendo. Vocês estão desertando de alguém, o chamador de vocês. Que ele já usou a mesma expressão, mesmo tempo verbal, tal, nas outras duas vezes que falou do pai e do filho. Inicialmente, Paulo chama a mensagem falsa de outro evangelho. Depois, para que os gálatas não confundissem, ele diz, o qual não é outro. Dando a ideia de que tem semelhanças. Não é totalmente outro. E nisso está o problema. Se fosse mesmo outro, completamente diferente, as pessoas facilmente identificariam. Eu repito sempre isso, né? O maior problema da falsificação, é que ela é falsificação, ela se parece com o original. Ninguém compra uma falsificação se ela for muito óbvia. Muito óbvia, não. Você dificilmente aceitaria uma nota de R$100 impressa numa impressora lá da sua casa, que você pegou e imprimiu, ou alguém pegou e disse, toma aí R$100. Você não ia ser enganado, provavelmente, não. Mas essas que são feitas em máquinas supermodernas, que têm a mesma textura, mas algumas coisas faltam. E às vezes são bem poucas coisas que faltam, mas faltam, ou tem a mais. E aí, esse é o problema. O problema do falso é que ele se parece com o verdadeiro. O problema das falsas igrejas hoje em dia é que elas usam o nome de Jesus Cristo, falam do Evangelho, dizem coisas da Bíblia, leem versículos bíblicos. As pessoas olham para aquilo e dizem, é cristão, é de Deus. Esse é o problema. Assim, usando um exemplo bem grosseiro, não sei se você se sente muito tentado a amanhã largar tudo que você tem e seguir o Ingrid Christie lá em Curitiba. Você sente muita tentação de fazer isso? Talvez ele seja mesmo Jesus.
Pode ser que ele seja mesmo verdadeiro. Alguma vez assim você teve essa... Olha, será que ele não é mesmo? Acho que não. É tão falso, mas tão falso, mas tão falso, que só dá para dar risada. É rir para não chorar, é aquela ideia. Então, aquilo que é descaradamente falso, não é tão perigoso. O problema é aquilo que parece. Por isso que Paulo fala, não é outro evangelho, é que tem gente acrescentando coisa que não devia estar lá. E ao acrescentar, deturpa. Mas, da mesma maneira, se tirar, deturpa também. Então, a ideia é o seguinte, a pureza do evangelho. A grande busca da igreja é pela pureza do evangelho. O evangelho é maior do que todos nós. É maior do que Paulo, é maior do que Pedro, é maior do que os judaizantes. Por isso Paulo diz, ele é maior que os anjos. Por isso mesmo que um anjo venha, e é claro que isso é só uma hipérbole, né? É só um exagero intencional, mas se pregasse um evangelho diferente, seja anátema. Porque o ponto aqui é resgatar o valor, a grandeza do evangelho e o perigo que sempre há de que ele seja adulterado. Meus irmãos, o ponto é o seguinte, muitas vezes, isso que todos nós corremos, todos nós, não adianta só pensar nessas mega igrejas aí da mídia, né, que fazem isso o tempo todo. Um risco que todos corremos é o de querer agradar os outros. Eu não estou falando que tem que desagradar, mas a gente quer agradar os outros para conquistar adeptos. Então nós achamos que nós temos que deixar o evangelho mais atrativo, né? Sabe, o evangelho muito antigo, essa mesma coisa de sempre, vamos, homem moderno. O que eu mais escuto as pessoas falar por aí é isso. Sabe por quê? A gente precisa, não tem mais jovens na igreja, não tem mais jovens. Então, nós temos que fazer alguma coisa para alcançar os jovens. O quê? Que tal uns bailes? O que vamos fazer? O que falta é o evangelho. O evangelho não tem que ser enfeitado, não tem que ser melhorado, não tem que ser vestido de novas roupagens, porque quando se faz isso, se corre o risco de merecer um anátema, de merecer o que Paulo está dizendo aqui, seja anátema. O grande esforço da igreja deve ser o de preservar a pureza do evangelho. Que ele acabou de dizer o que é a coisa mais simples que tem, não tem que complicar nada, é a coisa mais simples que tem. O que é o evangelho? É a mensagem de Jesus Cristo, que se deu pelos nossos pecados, mas foi ressuscitado pelo Deus o Pai, para nos arrancar desta presente era má, para que possamos viver com Ele pelas eras das eras na glória. Esse é o evangelho. Puro e simples. É só isso que tem que ser pregado e crido. Porque isso daqui, que parece tão simples, o mesmo Paulo chama em Romanos 1 de o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O meu ponto não é dizer que a gente não pode ter reuniões de amenidade, a gente não pode fazer coisas agradáveis ou coisas assim. Tudo isso tem seu lugar, tem seu papel. A questão é pensar que isso vai mudar alguém. Em 96, eu era
missionário da igreja presbiteriana, eu tinha só 19 anos, era missionário. Estava plantando uma igreja lá no fim do Paraná, lá perto da Argentina. Com bastante jovens, inclusive. Tinha um grupinho lá de uns 20 e poucos jovens que estavam nessa igrejinha que estava começando. Vieram os holandeses lá, né, da Holanda, e queriam levar um grupo nosso para lá, para ajudar eles a entenderem melhor por que eles não tinham mais jovens na igreja. E por que nós tínhamos. A pergunta deles era essa: o que se faz diferente? Como é que vocês têm jovens na igreja e nós não temos jovens aqui na Holanda? Então, beleza. Pagaram tudo, né, para a gente, aquela coisa. Fomos lá visitá-los, conhecê-los, andar igreja em igreja, lugar em lugar. E eles foram primeiro mostrar o que eles faziam para tentar manter o jovem dentro da igreja. Eu lembro que na primeira igreja que eu entrei, que era uma igreja reformada, mas reformada liberal, que eu entrei, o pessoal disse: vem cá, vamos conhecer o espaço dos jovens. Ah, que legal, deve ter uma salinha aí. E sobe escada, sobe escada. Chega lá em cima da igreja, abre a porta assim, eu quase caí de costas. Era uma discoteca. Escura, com um globo girando, tudo ali, bebida, cigarro, o que você quiser. O argumento era: o jovem quer essas coisas, né? Então, já que ele, para que deixar ele lá buscar isso no mundo, que daí ele sai da igreja, então vamos oferecer essas coisas para ele aqui dentro da igreja. Porque assim a gente mantém o jovem dentro da igreja. Essa é a metodologia. Ora, isso é, evidentemente, uma coisa extremamente extrema, né? Para ser redundante. Mas a gente, às vezes, segue uns caminhos intermediários aí. O que mantém o jovem na igreja é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar jovens, para salvar adultos, para salvar idosos, para salvar crianças. O problema é que muitas vezes a gente quer adocicar o Evangelho. Botar um suquinho de laranja junto para dar uma melhorada, dar uma facilitada. Se fez isso, é igual colocar, o que eles colocam na gasolina? O que eles colocam? Álcool, tem aquele outro lá, solvente, colocou, perdeu o rendimento. Não rende mais, não é a mesma coisa. Acrescentou qualquer coisa ao Evangelho, perdeu o rendimento dele. Deixou de ser o poder, pois não? As traduções da Bíblia, é um risco muito grande quando se traduz, por isso que é uma coisa muito séria, né, fazer tradução. Por isso que às vezes, né, as traduções levam décadas para serem feitas, porque é um grande risco mesmo fazer isso e corromper a mensagem do Evangelho. Graças a Deus nós temos ótimas traduções em português, resultado, né, de anos e anos e anos de trabalho de gente muito séria que trabalha em torno disso. Perfeitas, não, porque nunca... Perfeita é só a palavra de Deus escrita nas línguas originais. Aí está o texto perfeito. Mas, graças a Deus, nós temos traduções muito boas. Então, o problema é que aquele falso evangelho tem muitas semelhanças com o verdadeiro e isso torna difícil identificar. Pareciam apenas 3 acréscimos justos que os pregadores cristãos judaizantes estavam defendendo. Mas Paulo diz que isso adulterava o Evangelho. A missão dos falsos pregadores: agitar os crentes e alterar o Evangelho. Isso parece sempre ser a vocação do falso pregador. O que ele quer? Criar confusão. Ele quer criar agitação. Ele quer perturbar. Então, a função primordial do falso pregador é agitar, perturbar. Mas ele não faz só com os crentes, ele faz com o Evangelho também. Então, ele adultera, ele modifica de alguma maneira o Evangelho. Pode passar os próximos slides aí, para finalizar. Tem mais? O ponto de Paulo parece ser o seguinte: só há um Evangelho verdadeiro. É aquele que fala da morte e ressurreição do Senhor. A mensagem da graça, que mostra o modo como vocês são perdoados e arrancados deste mundo pela graça de Deus.
Aí está tudo isso aqui é o que ele falou nessa saudação dele até aqui. Só há um evangelho verdadeiro, é aquele que fala da morte, da ressurreição do Senhor, é a mensagem da graça que mostra o modo como todos nós podemos ser perdoados e arrancados desse mundo pela graça de Deus. Quando alguém faz algum acréscimo a essa mensagem ou tira algo dela, está atentando contra a mais verdadeira e santa das mensagens. Portanto, que seja maldito. Mesmo se nós, Paulo e seus companheiros, ou um anjo fizer isso, que seja maldito. Porque ninguém está acima da mensagem. Nós, pregadores, somos mensageiros. A mensagem é mais importante do que nós. Muito mais importante. Ninguém se compara a ela. Ninguém tem direito de mexer nela, nem mesmo um apóstolo ou um anjo. Então, a mensagem da salvação precisa ser mantida pura. Essa é a grande ênfase de Paulo aqui nesses primeiros versos. Ou seja, meus irmãos, só há uma coisa pela qual realmente vale a pena brigar. Porque observe, a Timóteo, Paulo vai dizer: Timóteo, foge das brigas. Foge das contendas, foge das discussões infindáveis, não perca tempo debatendo com os opositores. Ele fala isso para Timóteo. Timóteo, foge das brigas teológicas. Mas tem uma coisa pela qual ele diz: por isso nós temos que brigar. Pelo Evangelho. A única coisa pela qual se briga, se bate e se apanha, se for preciso. No sentido verbal, evidentemente, né? Não físico. É pela pureza do Evangelho. Infelizmente, meus irmãos, 99% das brigas, das disputas, das discussões que envolvem os crentes são por coisas não relacionadas com isso. Totalmente fora disso aqui. Opiniões particulares sobre um assunto ou outro, práticas de uma ou outra comunidade, e as pessoas se digladiam por essas coisas. Ninguém está disposto a brigar pela pureza do Evangelho, para que ele seja pregado puro. E faz isso, e anuncia isso, o Evangelho puro. Então, pelo Evangelho vale a pena brigar. E até mesmo dizer uns 2 ou 3 anátemas por aí, se for preciso. Paulo fala 2 vezes, maldito seja. É só o comecinho da carta, tá? Tem coisas muito ainda interessantes pela frente, mas essa é a nossa metodologia, tá? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, apesar do texto. Saberemos, né, na semana que vem quantos sobreviveram a essa... quantos vão sobreviver a essa abordagem, mas aos poucos também vai ficando mais fácil lidar. E eu não vou o tempo todo ficar mexendo com o texto grego como eu fiz hoje, tá? Mas hoje eu quis pegar um pouco mais para os irmãos terem uma noção da importância disso também. Alguma pergunta? Sei que o nosso tempo já está bem adiantado, se alguém quiser sair, fica à vontade, são 9h30 já, se precisar ir para casa, vai lá. O nosso irmão está falando dos livros lá atrás, né? Se alguém quiser pegar também os livros do domingo, estão disponíveis. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sem perguntas. Então vamos orar e encerrar. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar e te bendizer pelo Evangelho. Que notícia maravilhosa que nos foi dada. Que conteúdo sublime que nos foi revelado. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, se dispôs, segundo a tua vontade, ó Pai, de se sacrificar como um cordeiro, por causa dos nossos pecados, e para nos livrar, nos arrancar pela raiz dessa era terrível e má, para uma vida de glória na eternidade. Quem somos nós, ó Deus, para merecer tamanha graça? Nunca mereceremos. E por isso também, mais e mais,
te louvamos, te bendizemos e te exaltamos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.